Fala, verdurinha, beleza? Clima de impeachment no ar, cheirinho de impeachment. Mas será que Bolsonaro cometeu crimes para isso? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Já para começar, o Bolsonaro é o presidente da história do Brasil que tem mais pedido de impeachment protocolado. Cara, em dois anos ele já bateu o recorde de todos os outros presidentes, conseguiu superar o Fernando Henrique Cardoso. E agora, nessa semana, aquele deputado do Novo, lourinho, dos olhos azuis, o perfil que o Lula falava que o homem branco de olhos azuis é justamente quem estraga o Brasil. E a gente vê que o Marcelo Van Hatten é branco de olhos azuis, assim como o Bolsonaro também é branco de olhos azuis. Se você quer ter certeza se o Bolsonaro cometeu crimes ou não, fica até o final desse vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, é muito importante você deixar seu like e vir trocar uma ideia com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, TikTok, @Terra, é muito fácil. Nesta semana, o líder do Partido Novo, Marcelo Van Hatten, aquele lourinho lá, falou que o Bolsonaro não cometeu crime de responsabilidade e impeachment sem crime de responsabilidade é bagunça a democracia, é tipo, pô, vamos ali só dar uma zoeira, então não serve de nada, então ele se coloca contra, nesse placar do impeachment, contra o impeachment do Bolsonaro. Por isso o Caterva decidiu listar os crimes que o Bolsonaro cometeu até agora e quais ele também está sendo investigado. O crime número 1, ataque a jornalistas. Em diversas ocasiões o Bolsonaro fez muitos ataques, ofendeu diversos jornalistas e vamos enumerando alguns aqui. Ele já usou o seu poder de presidente para mandar um repórter calar a boca, o nome disso é censura, quando um chefe de Estado manda um repórter calar a boca, isso é crime de responsabilidade. Falou que o outro repórter tinha cara de homossexual e ele aí entra na lei da homofobia, que está incluído na lei do racismo também, então ele está cometendo um crime de responsabilidade. Disseminou várias informações falsas nas suas redes sociais sobre uma jornalista de São Paulo, ofendeu com conotações sexuais uma jornalista também da Folha de São Paulo, falando que ela queria dar o furo e, como é de se esperar de novo, fez informações falsas sobre a Miriam Leitão, jornalista do Globo, né, falando que ela estava nas guerrilhas, se preparando para ir na guerrilha na época do Araguaia e tal, na época da ditadura, mas mentiras sobre a Miriam Leitão, que ela sempre foi pelegona, né, nunca foi de esquerda. Essas atitudes do Bolsonaro implicam com a chamada quebra de decoro. É um crime de responsabilidade quando o presidente que está no cargo, ele não atua compatível com o cargo que ele pertence. Vocês podem ver que ele cometeu várias vezes o mesmo tipo de crime, a gente só está no primeiro tipo. Vamos para o segundo tipo de crime que ele cometeu algumas vezes também agora. Abuso de poder. Essa galera do exército está acostumada com essas coisas. A lei diz que é crime usar da sua autoridade para impor coisas sobre seus subordinados. Vamos a alguns exemplos aqui. Em março de 2019, o Bolsonaro, que foi multado por um fiscal do IBAMA por pesca ilegal em 2012, o que ele fez com o fiscal? Exonerado. Em agosto de 2019 também, o diretor do INPE deu uma entrevista falando mal do Bolsonaro, porque o desmatamento na Amazônia estava aumentando sim. O que aconteceu com o diretor do INPE? Exonerado. Outro tipo de crime que ele cometeu, e esse ele cometeu diversas vezes, foi o quê? Atentar contra a Constituição Federal. E como disse já Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria. Exemplos de atuação contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário. E aí, nesses exemplos, a gente fala a comemoração do golpe de 64. O Bolsonaro passou uma nota para os quartéis comemorarem um golpe contra o Estado brasileiro, que rasgou a Constituição Federal da época, impôs o AI-5 depois de um tempo. Então a Constituição de 88 é uma Constituição que repugna o golpe militar. E o Bolsonaro foi contra ao comemorar e estimular que os militares comemorassem esse golpe. Ao mesmo tempo afirma que não foi golpe, algo que rasgou a própria Constituição. Não foi golpe, eles falam de revolução que não muda nada, né? É muito engraçado isso. O Bolsonaro também incentivou diversas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que ele compartilhou um vídeo falando que os partidos, STF, a Câmara dos Deputados, a mídia estava todo mundo contra ele, ele era um leão cercado por hienas e tal, com os logos dessas instituições. Ele estimulou atos, foi presencialmente nos atos que a galera pedia o AI-5, ao mesmo tempo sempre levanta que as Forças Armadas que decidem que a democracia existe ou não, sempre levantando posturas golpistas
contra o país e são crimes contra a Constituição Federal, além de ter ameaçado na época acabar com a Ancine caso a Ancine não seguisse os desejos do Bolsonaro. Um órgão público teria que atender aos interesses próprios do Bolsonaro, tirar a independência de um órgão público. É isso que o Bolsonaro queria fazer. Ainda em crimes contra a Constituição, você vê que são muitos. O princípio da impessoalidade. O Bolsonaro impediu que a Folha de São Paulo concorresse à licitação, ou seja, a Folha não podia nem concorrer. Só por perrengue. Só por birra sem sentido, porque ele acredita que a Folha de São Paulo é um jornal comunista. Força de São Paulo. A Força de São Paulo bate na esquerda o tempo inteiro. Mas além da penimba com a Folha de São Paulo em especial, ele pediu para os empresários apoiadores de seu governo não façam publicações, propagandas em jornais que falem mal do seu governo. Olha isso. E o outro episódio que pode ser incluído também foi a distribuição de verbas publicitárias para as empresas de TV, que começou a destinar mais verba para a Record e para o SBT, porque são aliadas do Planalto, e diminuiu as verbas da Rede Globo, que é campeã de audiência no Brasil, não dá pra gente negar. E as regras dizem ao contrário, que a maior parte da verba tem que ir para quem dá mais audiência, porque as propagandas serão mais vistas. Outro crime que a gente pode elencar aí é justamente utilizar a BIM para fins pessoais, justamente para fazer aquele serviço de inteligência particular dele que ele disse, e no caso está sendo utilizada justamente para defender o Flávio Bolsonaro. Já se comprovou que a reunião com os advogados do Flávio Bolsonaro junto com o Bolsonaro, com o Ramagem e o ministro do GSI, o Augusto Heleno, rolou, eles assumiram que rolou, já foi comprovado que o relatório da ABIN foi entregue aos advogados, já foi comprovado que medidas que estavam no relatório foram efetivadas. Isso é um dos crimes mais graves que o Bolsonaro cometeu. Além também de ser acusado de querer colocar os seus, inclusive o Ramagem na época, como diretor da Polícia Federal, justamente para o quê? Aparelhar a Polícia Federal para defender a sua prole. Além de maneira mentirosa afirmar que nas eleições que ele venceu ocorreram fraudes. E ele nunca apresentou uma prova. E eu lembro que mais recente, quando ele falou sobre isso de novo, um dos seguidores falou assim: é verdade, Bolsonaro, teve fraude, eu fui votar lá e não achei onde era a minha sessão. A fraude é porque o idiota não achou onde era a sessão. Eu lembro outro nível de fraude que eu acho que eu já comentei aqui. Eu era presidente de sessão, uma menina foi votar, tava falando: eu tô apertando o número do meu candidato aqui, a presidente não tá aparecendo. Não, é de presidente. Eu já sabia quem era que ela tava apertando. E aí eu consegui ver, aí ela aperta aí, 17 no E. Eu falei: minha filha, você tá votando para governador. Aqui no Rio de Janeiro não tem 17 para governador, por isso que não tá aparecendo merda nenhuma aí. E são essa galera aí que fala que tem fraude. A burrice não é fraude. Rolou também um flerte com a greve dos PMs lá em Ceará. Motim, né? Motim. Porque militar não pode fazer greve. Exatamente. A família Gomes, eles não se dão bem, não se bicam, então ele deu aquela flertada, deu uma namorada com os PMs do Ceará, que é ilegítimo. Outra boa não, né? Porque é crime. Agora o cara declarou abertamente que foi na CIA falar sobre a deposição do Nicolás Maduro. Veja só, foi lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Bolsonaro está indo contra a Convenção dos Povos, indo contra a soberania nacional de outros países, articulando um golpe para depor o governo, inclusive sem consultar o próprio parlamento do Brasil. Cara, isso é um crime gravíssimo que ele cometeu, indo contra diversos tratados internacionais, mundiais e sul-americanos. Graças a Deus o Maduro não levou isso pro lado pessoal e tá aí oferecendo ajuda pra galera de Manaus, muito bem-vinda, mostrando que ele é um cara maduro. E a que mais está repercutindo hoje é justamente atuar propositalmente pela proliferação do vírus no Brasil. Ele ignorou a Lei Federal 268 do Código Penal, que seria atuar de modo temerário, criando facilidades para a expansão do vírus. O que ele fez? Gerou aglomeração, estimulou a aglomeração contra o isolamento social, contra o uso de máscara, uma coisa simples que uma pessoa usar uma máscara. O cara tá falando que era uma máscara ideológica, ele praticamente não usa, raramente, só quando é muito pressionado. Pregou o tempo inteiro contra a vacinação obrigatória, defendeu e comprou
cloroquina superfaturada e defendeu o uso de um medicamento que é comprovadamente não eficaz. Não é à toa que tanto ele como o Pazuello agora começaram já a apagar as publicações que defendiam o uso da cloroquina. Pazuello falou que nunca falou de tratamento precoce, a gente falou no vídeo anterior. Não estava no hospital, porque ele toma cloroquina também. Sim, o velho da van vai pro saco, hein? Vamos fazer corrente forte aqui. Gastou milhões, crime de responsabilidade fiscal. Gastou milhões com um avião para ir à Índia comprar vacina que a Índia falou que não ia vender pro Brasil. Era só pura propaganda. Ele gastou, adesivou um avião, jogou um avião para fora do Brasil só para fazer uma propaganda de algo que não existia. O ex-ministro do STF, o Aires Brito, ele tá falando o seguinte, que o Bolsonaro, ele pode ser enquadrado em qualquer um desses crimes, mas você pode fazer o seguinte, o conjunto da obra. Faz um combo. É o combo, é o conjunto da obra, cara. Não tem erro. O Bolsonaro agora vai ser investigado também sobre essa questão do oxigênio no Amazonas, todos esses problemas aí. E um crime agora do Caterva. O Caterva botou aí na ficha do Bolsonaro um crime de lesa pátria, o fim do BRICS. Para quem não conhece, o BRICS é um bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um bloco que estava cada vez mais elevando a importância do Brasil, a soberania nacional brasileira para o mundo inteiro. E agora o secretário de Estado americano mostrou lá uma comemoração agradecendo ao Bolsonaro e ao presidente da Índia por destruir os BRICS. Destruir para se tornar subserviente a interesses de outra nação. Aquela que os filhos botam a foto do ex-presidente no perfil do Twitter. Aquela nação que você conhece. Esse é justamente o crime de lesa prata. Ser subserviente a uma outra nação estrangeira. Tenho certeza que nós esquecemos algum crime que ele cometeu. Temos certeza, você vai comentar aqui algum crime que esse cara cometeu e nós esquecermos, porque nós vamos ficando por aqui. Caterva.